Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso 18º Seminário Internacional CPC, Normas Contábeis Internacionais. Eu sou Haroldo Levi Neto, coordenador-geral deste evento. Queria informar que ontem nós batemos nosso recorde histórico com participantes em 670 profissionais, contra uma média dos últimos anos de 300. Então, já de cara, queria agradecer a todos aí pela participação. Gostaria de fazer, então, alguns agradecimentos iniciais e também alguns avisos importantes. Agradecer às entidades membros do CPC, Abras, Capimec, B3, CFC, FIPECAF e Bracon, que são as realizadoras desse seminário, a Fundação CPC, que é a organizadora. Agradeço muito aos outros coordenadores, o Edson Ariza, o Eduardo Flores, Eliseu Martins, Guilherme Braubeck, Nelson Carvalho e Verônica Souto Maior, a todos os palestrantes, moderadores e a todos vocês que vão participar conosco. Agradeço de forma especial os nossos parceiros, que mais uma vez estão conosco. Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, Conselho Federal de Contabilidade e o IBRACON pelo constante apoio ao CPC e à Fundação de Apoio ao CPC. Aos patrocinadores Master, Anima, B3, Deloitte, KPMG, PwC e SMS Latinoamérica. Aos patrocinadores Sênior, Cielo, EY, Grant Thornton, Klabin, Power Financial. Aos plenos Açaí, Febraban, Fundação Brasileira de Contabilidade, Luz Publicidade, Ulaia, Parker Russell e Cocoruro Contabilidade. Aos apoios de divulgação, acionista.com e revista RI, a todos os assessores de comunicação das entidades e aos profissionais de mídia que nos acompanham. Agradeço às entidades, membros, todas as entidades que têm nos dado apoio institucional de divulgação, seus presidentes, diretores, outros representantes aqui conosco, a ABEL, a Abracicom, a Bracone, a ABRAP, a BVCAP, a AMEC, Ambima, ANSEP, ANCOR, ANEFAC, CRA São Paulo, CRC São Paulo, FEA Ribeirão Preto USP, FEA São Paulo USP, FECONTESP, FGV Instituto de Finanças, IBEF São Paulo, IBGC, IBRE, SESCOM São Paulo, Sindiconte São Paulo, Sindiconte Rio. Eu lembro que esse evento conta para fins de educação profissional continuada da PIMEC Brasil com 2 créditos, do CFC CRCs com 8 pontos e do BGC com 3 créditos. E os certificados serão acessados de forma eletrônica após o evento. Para a obtenção desses certificados, como já informado, é necessário participar de pelo menos 75% do evento, ou seja, 6 horas, conforme confirmação a ser feita pelo nosso controle de permanência na plataforma do evento. Para aproveitarmos, então, melhor o tempo, também não vamos mencionar os currículos, porque já estão disponíveis no nosso site. As perguntas aos palestrantes devem ser feitas pelo chat da plataforma, localizado à direita dessa transmissão. Durante cada painel, serão encaminhados ao moderador para coordenar as respostas. Pedimos a todos que sejam diretos e claros nas questões, assim como aos palestrantes e moderadores, para que o tempo renda suficiente para mais respostas. Informo também que todas as apresentações, perguntas e respostas que eventualmente não tivermos tempo de responder durante o evento, e o vídeo desse evento todos serão disponibilizados nos próximos dias no site do seminário. Em um dos nossos painéis, nós teremos enquetes e as questões surgirão durante a própria apresentação do painel, para melhor dinâmica, e o moderador vai informar sobre as respostas. Eu peço que vocês respondam o questionário de avaliação, que será enviado a todos depois por e-mail, com um link para a resposta de forma eletrônica. Importante para que a gente continue revisando os nossos procedimentos. Na plataforma podem ser encontradas várias informações usando o menu, além do suporte para eventuais esclarecimentos que precisem sobre a plataforma. E, para a abertura, então, desse segundo dia, eu convido o Marcelo Barbosa, presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a quem, mais uma vez, agradeço pela participação e toda a colaboração que tem nos dado. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Haroldo, e bom dia. É uma satisfação participar novamente do Seminário Internacional do CPC e
Fico feliz de poder participar desse seminário, né? Que o seminário seja realizado num momento em que nós temos visto tantos temas importantes, né? Num instante de discussão, né? Tantos temas importantes que nós podemos trazer para cá, né? Que tem a ver com o escopo da atividade e da pesquisa contábil. Eu queria, então, para não deixar de tocar em nenhum desses pontos principais, eu queria me propor aqui a fazer uma abordagem um pouco, talvez, panorâmica desses assuntos, tocando um pouco em todos eles. Então, pretendo falar aqui, primeiro, de umas iniciativas recentes a respeito de padronização de reporte de informações socioambientais. Quero tocar também em decisões recentes do colegiado da CVM em casos submetidos, em pedidos de dispensa, em recursos que nos chegaram relacionados a temas cuja solução estava na forma de identificação de alguns aspectos das operações. Eu estou falando aqui de identificação de ativos, de receitas, especialmente no contexto de avaliação de ofertas aqui de BDRs, né, que muito recentemente foram objeto de uma audiência pública, né, nossa. E, no final, tocar muito rapidamente num tema que foi trazido à discussão pelo IFRS sob a forma de um discussion paper de combinação de negócios. Eu espero que sejam observações do interesse de vocês. Então, para iniciar, eu queria tocar nesse ponto da divulgação de informações socioambientais, começando e sabendo aqui que eu vou soar um pouco repetitivo, porque tenho dito isso com uma certa insistência, mas a apresentação dessas informações, ela vem e ganhou força na esteira de um movimento que há muito deixou de ser uma mera tendência, que hoje em dia já é consolidado, que é do devido reflexo, né, de informações que integram essa pauta ESG ou ASG, como preferirem, nas divulgações das companhias. Então, existem diversos desafios, mas o fato é que esses desafios têm que ser enfrentados pelos emissores brasileiros de forma a que o nosso mercado não perca em competitividade, porque, afinal de contas, como qualquer pessoa que acompanha o mercado minimamente já sabe, os grandes investidores e até os investidores das novas gerações, né, que são investidores de varejo, têm uma preocupação muito forte e são muito vocais com relação à necessidade de apresentação de informações que integram essa temática. Então, quando a gente pensa nesse setor, existem desafios grandes. Um deles, definir o que é sustentável, o que é verde, e ainda mais num momento em que o padrão internacional ainda está em vias de ser consolidado. Existem organizações ao redor do mundo que trabalham para estabelecer princípios e requisitos que caracterizam, por exemplo, os produtos financeiros que integram esse mercado. Então, existe um risco grande para o investidor e para a sociedade também, que advém dessa indefinição, que é o risco da chamada greenwashing, né, ou lavagem verde, que vem quando os produtos são apresentados como sustentáveis apenas formalmente, para fins de aumento do seu apelo comercial junto aos investidores. E aí surge o primeiro sinal, né, da importância de uma metodologia de auditoria externa específica, né, através de uma segunda opinião, que vai apurar, de fato, a substância, né, dos aspectos sustentáveis desse investimento e a própria aplicação de recursos. E também
a importância de surgir uma taxonomia dessas atividades econômicas sustentáveis. Vale notar aqui uma recente iniciativa da União Europeia, que entrou em vigor no início de junho, agora, que foi o Taxonomy Climate Delegated Act, né, da União Europeia, como eu disse, que tem por objetivo funcionar como uma referência para a elaboração de normas e divulgações de informações ESG no âmbito da Comissão Europeia e também auxiliar os usuários dessas informações na diferenciação de iniciativas ambientais sérias, verdadeiras, daquelas que têm alguma fronteira, ou até mais do que isso, com o que a gente chama de greenwashing. Nesse ponto, eu acho importante também fazer menção a uma pesquisa recente feita pelo IFAC, divulgada também no mês de junho, que buscou identificar companhias que têm algum nível de divulgação ESG, aquelas que têm a asseguração dessas informações e também o nível, tipo dessa asseguração e quem são os responsáveis por fazer essa asseguração nas diversas jurisdições. O resultado global apontou um número muito expressivo de companhias que divulgam algum tipo de informação, são 91%, sendo que 51% tem asseguração e 83% tem nível de asseguração limitada, que é o nível menos rigoroso. Aqui no Brasil foi analisado um universo de 50 companhias, e dentre as quais quase metade tem um relatório de sustentabilidade, 90% fazem alguma divulgação de dados dessa temática. Então, acho que essa observação prática, acho que a comparabilidade pelo mercado, pelos próprios emissores e pelos prestadores de serviço, que vão amadurecer sempre, constantemente, como tem que ser, isso vai dar mais robustez a esse tipo de divulgação de informação, aumentando o apelo das companhias, apelo no melhor sentido, né? Por meio da comparabilidade. Aqui no Brasil, do ponto de vista regulatório, nós já temos alguma previsão de abertura desse tipo de informação, especialmente no formulário de referência, previsto na Instrução 480, onde deve aparecer fatores de risco que podem influenciar decisão de investimento, em especial aqueles relacionados a questões socioambientais, ao mesmo tempo, processos judiciais que têm esse tipo de informação constante, mudanças advindas mudanças advindas também de adaptação à regulação do Estado, né? Mas acontece que essas exigências são previstas numa regulação que já completou mais de 10 anos e, recentemente, nós fizemos uma audiência pública com o objetivo de atualizar e refletir melhores padrões de divulgação de informações dessa temática. Foi assim que fizemos a audiência pública no passado, cujo período de manifestações se encerrou em março desse ano, com um objetivo duplo, na verdade. Não foi somente de reforçar, digamos, o conjunto de informações ESG, mas sim também, e de jeito nenhum menos importante, de dar seguimento ao nosso projeto de redução de custos de observância por meio da divulgação, por meio da simplificação e eliminação de redundâncias que constavam e foram identificadas anteriormente. Para isso foi feito um esforço enorme. Nós avaliamos as centenas de excelentes sugestões e contribuições feitas pelo mercado. As contribuições foram, quando eu falo centenas, é porque foram mais de 600, então é um número muito expressivo que está sendo apresentado aqui, e no final do dia o formulário de referência deve sofrer uma redução muito substantiva em relação ao seu volume como um todo, e também ele vai passar a trazer
uma série de divulgações, de informações dessa pauta ESG. Eu quero também mencionar aqui, nessa mesma linha, um movimento importante sendo conduzido no âmbito do IFRS, que é a criação do que se deve chamar de International Sustainability Standards Board, né, que seria uma espécie de uma nova organização, né, que vem sendo, como eu disse, né, a discussão vem sendo conduzida no âmbito da Fundação IFRS e que ano passado, né, na verdade é exatamente um ano, setembro de 2020, foi divulgado uma consulta ao mercado para tentar ouvir boas opiniões, escolher boas opiniões e direcionamento sobre a necessidade de padrões globais de sustentabilidade, qual deveria ser o papel da Fundação IFRS e o escopo a ser perseguido. Então, desde 2021, estamos acompanhando, né, já que a CVM tem um assento no Monitoring Board da Fundação IFRS, e nós estamos acompanhando esse trabalho que teve alguns marcos importantes, né, desde o anúncio da atualização em fevereiro sobre o andamento dos trabalhos e, em março, o anúncio do direcionamento estratégico que havia sido acordado. Então, acreditamos que com a evolução dos trabalhos do futuro ISSB, vai haver muito mais clareza traduzida em termos de convergência e comparabilidade e amadurecimento da taxonomia relacionada a essa pauta, com ganhos. E o mercado e o Brasil, nós acreditamos e vamos trabalhar para que nós, mais uma vez, possamos nos aliar ao esforço de convergência que já há 10 anos produziu efeitos claros e muito positivos para o nosso mercado. Queria avançar um pouco aqui e falar sobre também o avanço da nossa agenda regulatória, pelo menos alguns itens importantes que nós vimos caminhar desde o último seminário aqui do CPC. E o primeiro deles, eu acho que vale mencionar, né, que foi a condução da audiência pública 3 de 2020, que tratou do relato integrado. Essa audiência pública ela foi encerrada no final de outubro do ano passado e resultou na edição da resolução. Eu ainda estou me acostumando, de vez em quando eu ainda falo instrução, mas cada vez menos. Da resolução 14, de 9 de dezembro do ano passado, que entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano. Tornou obrigatória para as companhias abertas que decidem pela elaboração e divulgação do relatório integrado a orientação CPC 9. Né? E agora também com essa previsão de asseguração limitada pelo auditor independente, em conformidade com as normas emitidas pelo CFC. Nós esperamos e temos boas razões para acreditar que esse vai ser um desenvolvimento importante na melhoria da qualidade da informação disponível e na garantia, né, no estabelecimento de uma abordagem mais eficiente do relato, também com bons resultados na prestação de contas e na responsabilidade pela gestão de capitais. Então, estamos evidentemente monitorando esse assunto com muita atenção. Nós acreditamos que não existe instrumento melhor para o mercado como um todo do que informação bem divulgada, bem analisada, clara e tecnicamente, digamos, revista, que acabe sendo útil, né? Que acabe sendo útil e confiável. Então, acho que essa é uma norma que ainda, evidentemente, ela é de aplicação voluntária, mas as companhias vão, através dessa análise aí de custo-benefícios, né, da sua adoção, elas vão tomar suas decisões, e acho que
vamos ver um fenômeno muito saudável de adaptação do mercado e como a gente sempre acaba constatando, né, uma constatação forçosa, as companhias competem por uma melhor impressão do mercado, elas competem por capitais, elas competem por manter o seu nome, a sua imagem ligadas a valores que são perseguidos por todas as companhias. Então, acaba que vai ser um movimento, acredito eu, natural. Outro ponto que eu queria destacar é que no final do ano passado também nós lançamos, em outubro, a audiência pública que resultou na reforma da Instituição 308, né, com alterações bastante importantes, né, no regime dos auditores independentes. Quer dizer, não é exatamente o tema central aqui, mas acho importante mencionar, né, pela presença importante aqui de profissionais do segmento, mas nós fizemos algumas alterações importantes, né, por força do que colhemos na audiência pública e das nossas discussões internas. Acabamos fazendo algumas alterações importantes, dando maior liberdade para o desenvolvimento da atividade de auditoria. Acho que alguma flexibilidade maior na composição dessas sociedades, com a devida com o devido cuidado, né? Porque acho que esse cuidado, antes de tudo, é de interesse das próprias firmas, né? Dos próprios profissionais. Então, isso vai acabar acontecendo naturalmente, mas óbvio, com a nossa supervisão. E acho que no final do dia tende também a ser bastante positivo. Eu queria tocar, então, para ficar aqui dentro do meu tempo, um último item que se relaciona a casos recentes que nós, na CVM, decidimos, né, mais para o início do ano, e que se relacionam a uma figura, a um instrumento de investimento, no caso, o BDR, que voltou, por força da alteração que nós fizemos em agosto do ano passado, né, na edição de uma nova resolução e agora da nova audiência pública, mas entre uma e outra nós recebemos diversas provocações do mercado no âmbito aí de ofertas, e elas têm muito a ver com questões de envolvimento direto de questões contábeis. O primeiro, acho que vale a pena citar alguns casos, sem, obviamente, dar nome, embora ainda sejam públicos, que tem a ver com a identificação de receitas e de ativos, né, para fins de identificação da jurisdição envolvida, porque aqui nós estamos analisando um investimento por investidores locais, né, uma oferta aqui local, nos casos até para investidores de varejo, e isso envolve um emissor estrangeiro, envolve análise de receitas que são geradas muitas vezes em outra jurisdição, quanto que é aqui, o quanto que é lá, onde estão os ativos, e esses casos nos levaram a boas reflexões no âmbito de uma audiência pública, da segunda, que nós já havíamos planejado lançar. E, no final, acabamos nos beneficiando desses casos concretos, né? Então, no final do dia, acabamos concordando em conceder uma dispensa para uma companhia que era uma companhia de investimentos, mas nós exigimos ainda, por medida de cautela, demonstrações individuais, né? Demonstrações financeiras individuais auditadas das companhias investidas, né? E qualquer outro elemento que permitisse também a área técnica tirar conclusões bem embasadas sobre a preponderância de ativos e receitas no exterior. Acho que, em termos de análise de ofertas de BDR, esse é um tema que nós sempre vamos voltar a eles. E, apenas encerrando também, eu acho que outro tema que é importante, onde a informação contábil pode ajudar muito, também diz respeito a uma questão que sempre volta no âmbito de análise de ofertas com pedido de dispensa, que é a questão da pré-operacionalidade e as possíveis dispensas que são solicitadas em função disso, né?
Acho que esse é um tema que ainda vai demandar talvez algum refinamento a mais. Não sei se na norma é possível, mas também trazido através dos casos práticos. Eu ainda planejava falar mais um pouquinho aqui, mas estou 1 minuto aqui além do meu tempo. Vou encerrar por aqui agradecendo mais uma vez, Haroldo, e agradecendo mesmo aqui ao convite. É sempre muito bom poder falar para essa audiência, e ainda mais porque se esse seminário ano que vem for mais ou menos na mesma data, eu vou me despedir aqui de verdade, porque já não estarei mais na presidência da CVM em agosto do ano que vem, setembro do ano que vem, para que meu mandato se encerre em julho. Então, de qualquer forma, eu deixo aqui meu agradecimento e renovo aqui o nosso compromisso de trabalhar junto com o CPC, com a comunidade dos acadêmicos, dos interessados, dos especialistas no tema, porque esse para nós é um tema do núcleo da nossa atuação e de qualquer regulador de mercado de capitais. Muito obrigado e bom dia. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por todo esse trabalho. Uma pena que talvez realmente no próximo ano você não esteja com a gente, pelo menos nesta condição de presidente da CVM. Quem sabe participando de outra forma, já que você é um grande colaborador desse nosso mercado de capitais. Então, muito bem-vindo e, mais uma vez, se pudermos contar com você no próximo ano. Obrigado e até mais.